Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Sorria com alegria! Mais uma edição da Ravissani Live Show! Em rede nacional, pela TV Gazeta. Maestro, mais um programa no ar. Mais uma noite maravilhosa. Aqui no coração da Faria Lima, nos estúdios da Loop Work, em parceria com o Instituto Ravissani. Muita alegria. O programa de hoje está iluminado, maestro. Sabia disso? Sei, como todos. É um grande amigo, um grande CEO, uma figura muito, muito importante no Brasil, nos Estados Unidos, já está aqui no estúdio, mas antes, como de costume, o meu coração para o seu coração. Sabe, maestro, que eu estava olhando aqui para o baixista e eu lembrei que a cabeça do nosso querido baixista é igual ao Wi-Fi. Nossa, mas por quê? Sem fio. Meus queridos, do meu coração para o seu coração, uma mensagem para abrir a noite. Você tem autoestima? A importância da autoestima não é discutível. A autoestima está no topo da hierarquia de necessidades do ser humano, atrás apenas de comida, casa e relacionamentos interpessoais. Agora, como alcançamos ela é outra questão. O homem ocidental olha para as realizações externas em busca de autorrespeito. Ele é impulsionado pela necessidade de alcançar o que os outros reconhecerão como símbolos de status. Ele se identifica prontamente por sua profissão ou carreira. Sou corretor da Bolsa de Valores. Sou vice-presidente de marketing, formado em Harvard. Se os outros ficam impressionados, isso nos garante que somos importantes. Mas esse foco na realização externa implanta um intenso medo do fracasso. Temos medo de que, se ninguém ficar impressionado, o que acontecerá com a nossa autoestima? O castelo de cartas que construímos vai desabar. Cada vez que Jack estaciona seu carro importado na entrada de sua garagem, ele sente que conseguiu. Um ano depois, o modelo de Jack está desatualizado e os vizinhos não estão mais impressionados. Sua fachada desmorona, sua autoestima é esmagada. E agora, se as aparências são o nosso único ingresso para um autorrespeito, então muitos de nós nunca chegarão lá. Qual deve ser a visão? Meus amigos, o judaísmo começa com a premissa de que cada ser humano é criado à imagem de Deus. Com um ponto de partida tão elevado, a autoestima é, portanto, o direito nato de todo ser humano. Muitos preceitos no judaísmo nos orientam sobre como tratar as outras pessoas.
E eles são baseados no reconhecimento de que o homem tem dignidade e autoestima, independente de ter ou não realizado algo significativo. No judaísmo, é a luta, não a conquista de um objetivo que importa. Porque o resultado final, de qualquer maneira, está nas mãos do Todo-Poderoso. Uma pessoa pode assim ter sucesso vencendo uma luta moral, mesmo que não haja resultados tangíveis ainda. Nunca podemos medir o valor de ninguém com base no sucesso externo. Essa visão está errada. Porque nunca podemos saber as circunstâncias com as quais ele teve que lidar. O potencial de grandeza é ilimitado quando temos o poder do Todo-Poderoso por detrás de nós. Tudo o que Deus pede é que você tente. Então, não o deixe esperando. Meus amigos, e por falar em tentativa, por falar em valores, por falar em autoestima, com a visão no que realmente importa nessa vida, eu tenho muita alegria neste momento em meu coração em anunciar que o nosso convidado dessa noite é o grande empresário Rodrigo Costa, CEO da J-Migration, realizando sonhos de muitas vidas e impactando elas. Ele já está aqui no estúdio, daqui a pouquinho vai falar conosco. O programa de hoje está maravilhoso! Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta! Alegria, maestro! Rav Sani Live Show em rede nacional e também estamos sendo exibidos pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, que é o maior clube judaico do mundo. E, maestro, você sabe que o convidado hoje é muito especial e a entrevista hoje vai mudar a sua vida. A entrevista hoje vai te emocionar. Fique até o final, porque segredos serão revelados nessa entrevista que vão favorecer a sua ascensão nesse corredor chamado vida. Maestro, chegou o momento? Ainda não. Quer ver? Agora vai chegar. Chegou o momento de recebermos o nosso ilustre convidado. Ele tem vasta experiência profissional em negócios, tecnologia e marketing, atrelado ao profundo entendimento do mercado americano. E isso fez com que ele se tornasse o CEO e responsável por gerenciar todas as operações da AG Immigration na América Latina. Ele é meu querido amigo, membro do Rav Sani Networking Prime Club, Rodrigo Costa. Vem pra cá!
Rodrigo Costa, a G-Immigration. Que alegria te receber aqui no palco da Aravcena Live Show, porque a sua trajetória, a sua vida, não só sua, como da sua esposa Leda, é uma obrigação essa trajetória ser compartilhada na televisão aberta, em rede nacional, em todos os veículos, em todas as redes sociais do Instituto Rafsani, porque milhões de pessoas vão se inspirar pela sua vida, pela sua personalidade, que é tão querida por todos que cruzam o seu caminho. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Bom, Ravi, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. A honra. Nesse lugar que várias pessoas que são referência para mim, alguns amigos queridos já tiveram aqui antes. Muitos CEOs já sentaram nesse sofá. Que é uma honra para... E todas as trajetórias agregam valor. Esse é o nosso DNA. Mas antes, porque vamos falar de muitos assuntos importantes, inclusive desmistificar muita coisa que as pessoas falam por ignorância sobre a imigração para os Estados Unidos. Você viveu isso na pele e vai falar com propriedade. Mas antes, o programa preparou uma homenagem para você. Uau! Vamos virar, vamos assistir. Pô, Nova York é o símbolo, né, do capitalismo, é o símbolo da economia, é o símbolo da força que esse país tem. E a AG tem um papel muito importante em tudo isso. Hoje já são mais de 28 países, né? É onde todas as empresas de alguma maneira apontam os seus negócios, as suas estratégias, né? Quando eu vejo, né, a aprovação de um cliente, a cada aprovação, isso para mim me traz uma satisfação gigantesca, é um sinal, é uma confirmação todos os dias de que a gente está no caminho certo, que a gente tem uma missão a cumprir nesse país, uma missão de poder ajudar. Que linda a homenagem, emocionante a homenagem. Vocês merecem. Rodrigo, o mineiro, ele tem uma característica, né? Ele vai devagarzinho, quietinho, e você aos poucos foi conquistando seu espaço, mas essa sua paixão pelo marketing sempre existiu pelas empresas que você passou? Sempre existiu. Interessante que, por formação, a minha área foi sempre tecnologia. Tecnologia. Mas eu não sei por quê. Sempre eu entrava nas empresas achando que eu ia trabalhar com tecnologia, mas eles me colocavam para vender alguma coisa. Sim. E eu acho que... Eles te tiravam do bastidor para você ser protagonista. Exatamente. Eu lembro que há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa de tecnologia americana. Sim. E nessa época eu era gerente regional em Minas Gerais e tinha um cliente bem desafiador para que a gente pudesse vender, né? E nessa ocasião veio o vice-presidente americano. Sim. Participar daquela negociação. Eu era um pré-venda, né? Era o técnico que provava tecnicamente que aquela solução funcionava. E aí meu chefe, alguns meses depois, disse que o americano viu a minha apresentação e falou assim, olha, aqueles vendedores ali de gravata, eles não vão dar muita coisa não. Agora aquele menino que está falando ali, põe ele para vender que... ele leva jeito. Ele leva jeito. E aí eu acho que eu comecei a vender ali e nunca mais parei, né? Mas você nasceu em Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte. E de Belo Horizonte, BH, BH. Que é uma cidade muito querida. Querida. E protagonista hoje também. Sim. No desenvolvimento do país. Sim. Você foi parar nos Estados Unidos. Como é que foi essa trajetória do mineiro até a América? Bom, eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Sempre teve esse sonho? Sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos. Nós tínhamos feito consultoria para um grande grupo imobiliário aqui no Brasil e enxergamos que a primeira porta que se abria para nós nos Estados Unidos era nesse mercado de investimento imobiliário. Tá. E eu não era do mercado imobiliário, mas tinha tido um conhecimento, um contato muito forte e fomos para os Estados Unidos
para trabalhar especificamente na área de investimento imobiliário, que foi a primeiro negócio que nós tivemos lá. Agora, o que é interessante é que mesmo com toda a experiência, bagagem profissional que nós tivemos aqui, chegamos nos Estados Unidos e passamos por muitos desafios, né? Isso é importante enfatizar. Muito. O imigrante, quando ele chega nos Estados Unidos, primeiro você tem uma crise de identidade, né? Claro. Aqui você é referenciado como uma pessoa que trabalhou na empresa A, B, enfim. Todo mundo te conhece. Todo mundo te conhece. E lá você literalmente faz um reset. Né? Claro. Ou seja, Claro. você tem que recomeçar a tua vida. Agora, o mais importante é que fui com minha família, Leda, minhas 2 filhas, Emanuela e Letícia. Chegando lá, eu falo que quebramos muitas pedras que não deveríamos ter quebrado. Sim. Né? Desde da região adequada para morar, o plano de saúde adequado. Minha filha sofreu um acidente naquela época e a gente não tinha um plano específico adequado para aquela situação. Eu falo para o pessoal da AG que quem me dera tivesse conhecido eles antes. Exato. Porque eu brinco que até visto de estudante eu tive nos Estados Unidos. Olha só. Sem ter tido a necessidade de estudar, eu poderia já ter entrado lá com o Green Card, Sim. que é o sonho de todo imigrante, mas Sim. passamos por toda uma situação que não foi em vão. Que não foi em vão. Não foi em vão. Foi um desconforto, foi um momento difícil na vida do casal, na vida da família, mas que você, como uma pessoa de fé, Sim. você soube enxergar isso da maneira correta, junto com a Leda, sua esposa, porque vocês entenderam que tudo que vocês passaram foi para poder hoje desempenhar essa missão, que a AG Immigration é referência Sim. na área da imigração para os Estados Unidos, na área da internacionalização de empresas e na área da educação para o imigrante. Então, agora é o momento de você falar, quando é que você bateu na mesa e decidiu, vamos abrir a AG Immigration para que outras pessoas não passem pelo que nós passamos? É interessante isso. Passamos por todas essas situações, sendo mal orientados por advogados, enfim. Por advogados, hein? Por advogados. Interessante falar isso. Advogados. E tem uma situação muito importante, né? Porque quando você muda o seu visto nos Estados Unidos, eles usam uma terminologia chamada mudança de status. E enquanto você não recebe o Green Card ou não recebe uma autorização de viagem, você tem que ficar aguardando lá. Sim. Porque se você sai dos Estados Unidos, você volta para o final da fila. E nesse período, quer dizer, eu perdi os 3 últimos anos de vida da minha mãe. A minha sogra, né, mãe da Leda, ela veio a falecer. A nossa autorização de viagem, a minha e das minhas filhas já tinham chegado. A da Leda já tinha sido emitida, estava no site do governo, mas coincidiu de ser um feriado nacional. E resumo da história, ela não conseguiu chegar a tempo do sepultamento da minha sogra. São histórias que normalmente os imigrantes não contam. Isso é muito importante se enfatizar, porque tem muita gente que nos assiste agora nesse momento e que tem o sonho americano. Sim. também. Quer ir um dia. Agora Sim. ele já sabe como ele vai ir. Ele vai procurar a AG Immigration, pessoas que passaram por tudo que você não precisa passar. Não precisa passar. Os Estados Unidos são hoje o destino número 1 do brasileiro. Sim. Quando ele pensa morar fora do Brasil. Sim. Afinal de contas, nós temos lá a maior comunidade brasileira a maior. Fora do Brasil. São quase 2,5 milhões de brasileiros. Sim. Mas quando nós viramos a chave, nosso primeiro advogado, que de fato cuidou do nosso processo... Esse não era aproveitador, não? Não, de forma alguma. Que foi alguém que realmente cuidou do nosso processo, Dr. Felipe Alexandre. Quero deixar aqui meu abraço, meu agradecimento para o Felipe, que se tornou, depois, passado algum tempo, se tornou nosso amigo. Rodrigo, quem sabe a gente pode desenvolver o mercado do Brasil e da América Latina. E ali começou uma história, começou uma ideia. Uma semente. Uma semente, a princípio eu não queria, porque a gente estava envolvido em alguns outros negócios de investimento. No princípio você não queria. Não queria. Eu devo isso à minha esposa. Sim. Hoje a gente está na AG porque ela viu, ela entendeu a visão. Ela entendeu. Acreditou na visão. Graças a Deus, hoje nós
atendemos clientes de 32 países Uau! em menos de 4 anos de vida de empresa. Maravilha, hein? Maravilha. São 32 países que buscam a imigração americana, que buscam a internacionalização da sua empresa, que buscam, né, plantar uma semente lá nos Estados Unidos, só que não sabem por onde começar. Tem uma informação que é muito importante que poucos brasileiros sabem, que o governo americano ele tem um programa para quem tem uma carreira, seja acadêmica ou profissional, que baseado nessa carreira acadêmica ou profissional, ele pode pleitear o Green Card. Sim. Daqui mesmo do Brasil. Então, eu posso já entrar nos Estados Unidos pela porta da frente, aplicando o meu processo de Green Card daqui do Brasil. Mas essa informação ainda muitos brasileiros não sabem. Não sabem. E o tempo não é tudo isso também que as pessoas imaginam. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. O brasileiro hoje ele não tem nenhum tipo de restrição de tempo. E se ele é qualificado, o governo americano tem interesse Exatamente. que ele venha. Exatamente. E, no mês passado, são quase 10 milhões de vagas de trabalho que não conseguem ser preenchidas com cidadãos americanos. Ou seja, essas vagas de trabalho em qualquer área só serão preenchidas por imigrantes qualificados. Olha só. Então, acho que aí entra o nosso trabalho e o profissional brasileiro. A vaga está lá. A A vaga vaga tá está lá. te esperando. A vaga está te esperando. E a G Immigration, com o Rodrigo, toda a equipe, tem todo o know-how para poder orientar o Pra passo a orientar. passo, para que você não perca tempo, não perca dinheiro e nem desgaste emocional. Exatamente. Você falou uma palavra-chave, né? Porque, inclusive, você ficou quanto tempo lá até abrir a Uau. AG? Nós ficamos praticamente 6 anos. 6 anos tentando, começando outro empreendimento, sendo enganado por um, Sim. sendo traído por outros. Sim. E esse desgaste emocional, quer dizer, vocês são pessoas espiritualizadas, eu conheço vocês bem, mas muitos desistiriam, né? Muitas famílias no seu lugar. Bom, tentamos, não conseguimos, vamos voltar. Igual eu conheço várias que tentaram, ficaram lá 6 meses e voltaram. É interessante que é um número que é pouco divulgado, mas o número de casos de depressão, Sim. casos de suicídio, divórcio entre os imigrantes é assustador. Qual é o grande diferencial da G Immigration? Eu sei qual é. Eu sei qual é o grande diferencial. Esse diferencial, ele faz parte da sua personalidade, ele faz parte do carinho e da visão de valores que você, a Leda, as meninas introduzem, implementam no dia a dia da empresa, porque cada imigrante para a G não é um número. Não é um É um ser humano que tem uma história, que tem um sonho, tem uma alma e que está lá por algum motivo e vocês se sentem escolhidos por Deus para orientar e abrir todas as portas lá fora. Mas eu queria que você, agora, do seu coração, falasse qual que é o grande diferencial da G Immigration para alguém, em vez de escolher... Não são muitas, não são muitas, mas em vez de escolher a empresa A, ele vai escolher abrir o processo migratório dele com a G Immigration. Qual que é o grande diferencial? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta! Brasília Live Show! Estamos de volta e eu tenho aqui ao meu lado o grande empresário Rodrigo Costa, CEO da G Immigration. Você que tem o sonho americano, você quer imigrar para os Estados Unidos, não sabe por onde começar, quer internacionalizar a sua empresa, quer expandir os seus negócios, a G Immigration, ela presta o serviço da assessoria imigratória e garante, é 100% de êxito. 100% de êxito. Tem muita coisa que você nem sabe que você pode usar ao seu favor no processo imigratório, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Qual que é o grande diferencial da AG? Eu acredito que é o nosso chamado, é a nossa vocação. Hoje Exato. eu tenho certeza Exatamente. hoje, do nosso chamado, do nosso propósito ali nos Estados Unidos, Essa é a palavra, é o propósito. que é servir as pessoas e fazer com que as pessoas não passem por aquilo que nós passamos. Então, a gente tem ajudado milhares de famílias, todos os meses são milhares de famílias que nós atendemos.
pessoas simples, pessoas famosas, Tem de tudo. do mundo inteiro, profissionais, e a gente tem ajudado muitas pessoas lá. Isso para nós O que você parte mais falou gratificante. é muito, muito, muito importante. É um dos pilares da fé, porque muitas vezes você vai passar por adversidades e você não entende o motivo. Mas lá na frente você vai entender exatamente porque você viveu o que você tinha que viver para estar onde você está hoje. E é o caso do Rodrigo e da Leda, Sim. porque vocês passaram por 6 anos adversidades que muitos não iriam suportar, mas Deus não coloca uma carga maior do que a sua capacidade de superação, e vocês direcionaram todas essas vivências em prol da construção e não da desistência. Sim. É isso que você tem que fazer. E o lado humano é palpável na G-Immigration. Daqui a pouco a gente vai contar algumas histórias Tem histórias que eu maravilhosas. tive o mérito de presenciar e que me emocionaram muito, mas eu queria que você também compartilhasse com o público as outras necessidades de um imigrante, né? Porque não é só poder estar lá. Sim. Tudo bem, eu estou legal, mas e aí? Por onde eu vou? Qual que é o melhor caminho? Quais são os corta-caminhos? E aí que você, junto com a Leda, Sim. idealizaram outra empresa, que é a Viva América. Não é isso? Viva a América. Maestro, uma música para Viva América. Aê! Viva América! Leda, quer falar um pouquinho, quer contar um pouquinho? Como é que nasce a ideia da Viva América? Porque eu falei Viva América que os olhos do Rodrigo brilharam, mas eu acho que você, nesse momento, vai poder externar os sentimentos que estão agora dominando a sua personalidade. A gente entendeu que a vida do imigrante, o imigrar, né, para os Estados Unidos, não é só o processo migratório. O processo migratório é determinante, né, para o sucesso do imigrante lá, para que tenha uma vida de qualidade, mas não é só isso. É só o começo. É só o começo. E quando o Rodrigo compartilha da nossa experiência e ele fala, olha, eu comprei um carro que não foi da melhor forma, um seguro-saúde que também não era o mais adequado, a escola que as minhas filhas estudaram poderia ter sido diferente. Então, foi daí, da nossa experiência nos Estados Unidos, né, como a minha família se organizou lá, que nasceu a necessidade de organizar essa empresa para atender todas essas demandas Sensacional. do imigrante. Sensacional. Para quê? Para que as pessoas, de fato, não passe por aquilo que a gente passou. Exato. Mas eu gostei do que você falou, que não foi em vão. Não foi em vão. Mas desde que a gente faça alguma coisa com essa experiência que a gente Exatamente. Desde que você enxergue com a visão correta, você ajuste o ângulo da sua visão e entenda que nada é em vão. Nada, nada, nada. Verdade. Se você está vivendo o que você está vivendo hoje, tem um motivo. Se você acordou hoje, o mundo não poderia continuar sem você. Então, se Deus é a bondade infinita, tudo o que acontece conosco é um direcionamento, é um preparo. Você não escolheu, você foi escolhido e deu o seu melhor. Igual vocês brilhantemente enxergaram tudo isso. Talvez não naquele momento, mas retroativamente vocês conseguiram entender que a G-Immigration é mais do que uma empresa, é uma missão. Não é só olhar, a família está ali fazendo os projetos, Uhum. e não, tem um chamado por trás do imigrar. Né? Sim. A minha vida e a do Rodrigo hoje, quando a gente olha para trás, faz muito sentido. Parecia que era só um sonho americano, mas tudo que a gente construiu lá, a gente percebe que é para agregar, né, a vida dos outros imigrantes, e a gente tem um sentido maior, né, no estar ali nos Estados Unidos. Sensacional, muito obrigado, Leda. Transcende a euforia, né, de chegar lá e de poder estar lá. Olha, eu tenho o Green Card, eu tenho, mas e agora? Então, nasce a Viva América. E quais são as principais necessidades, então, que vocês detectaram na vida de um imigrante? A escola, o direcionamento profissional. Direcionamento profissional. Eu costumo dizer que são 3 pilares, na vida do imigrante. O primeiro pilar é o imigratório, ou seja, Sim. o visto. Sim. Ele vai dizer se você pode entrar nos Estados Unidos, o que você pode fazer lá e por quanto tempo. Sim.
Então, esse pilar imigratório, a G-Immigration, junto com o Dr. Felipe, a equipe de advogados, é extraordinário. Porém, existem outros dois Me falaram pilares. que eles não perdem um caso, hein? O Dr. Felipe é sensacional. Quer dizer, ele não vai pegar algo que ele não entende 100%. A convicção dele é que ele vai concretizar a meta. Exatamente. O que acontece é que os critérios para que alguém receba o Green Card são determinados pelo governo americano. Eu costumo dizer que nós temos muito mais pessoas que, infelizmente, não se qualificam do que os que são clientes. Porque quando a gente assume alguém como cliente... É porque você enxergou nele a qualificação futura. A gente checou que ele tem critérios de acordo com o governo americano para que ele então possa já é uma boa receber. notícia. Se você recebe a validação da G-Immigration, o seu caso foi aprovado pelo escritório, vamos dar continuidade. Quer dizer, 80% Sim. do caminho já foi percorrido. Hoje nós temos uma taxa de aprovação para alguns vistos de 97%, Olha de isso. 98%, para alguns outros vistos 100%. Sensacional. Porque a gente faz muito essa triagem para Sim. verificar se o currículo, se a carreira daquela pessoa se encaixa dentro dos critérios que o governo americano determina. Sim. Agora, são 3 pilares. O primeiro é o migratório, o segundo é o profissional, porque por incrível que pareça, Rafa, tem pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com Green Card, Tá. trabalhando em subemprego, Olha só. sem demérito nenhum, mas Olha só. se eu sou um dentista, eu quero trabalhar como dentista lá, eu não Claro. quero fazer um serviço de Uber. Ah, você está desperdiçando todo o conhecimento que você acumulou. Sim, eu não quero trabalhar na construção civil se eu sou um médico. Então, eu quero trabalhar nessa minha área. Se eu sou um empresário no Brasil, são mais de 50 estados nos Estados Unidos. Qual é o estado mais adequado para que eu abra a minha empresa? Do ponto de vista tributário, do Isso é ponto de importante. vista fiscal. Isso é importante. Então, eu preciso ter um apoio para internacionalizar a minha empresa, Claro. o meu produto, o serviço, Claro. para registrar minha marca nos Estados Unidos, Claro. não para fazer um desperdiçar plano de negócio. E não jogar dinheiro no lixo. Então, o pilar profissional é muito importante. Se eu Sim. sou um dentista, nós estamos com um projeto agora para revalidar 1000 diplomas de dentistas, ou seja, levar 1000 dentistas para os Estados Unidos, que é um mercado que absurdamente tem muita demanda. Uhum. Mercado de saúde, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente tem muitos clientes nessas áreas, profissionais da área de tecnologia, engenharia, logística. E habilidades excepcionais. São habilidades excepcionais. Sim. E essa é uma iniciativa da G? Essa é uma iniciativa De da validar os diplomas? Não, toda a parte de revalidação, Revalidação de de diplomas, ou seja, no pilar profissional e no pilar de vida e moradia, quem cuida é o Viva América. A G-Immigration ela vai cuidar do Green Card, da Sim. questão da legalização Sim. de todo o visto, Sim. do processo imigratório. Sim. E E não vai deixar ele na mão. Não vai deixar ele na mão, porque o Viva América vai Claro. recolocá-lo no mercado de trabalho, Claro. vai direcioná-lo, por exemplo, um corretor para que ele compre uma casa, Claro. para que ele alugue um lugar Claro. mais adequado para Claro, que ele more. claro. Né? Rodrigo, meu coração agora, nesse momento, está batendo mais forte, porque eu não falaria sobre esse assunto, mas por alguma razão eu sinto que eu preciso falar. Você fica à vontade para falar ou não, mas eu acompanhei um milagre que você viveu com a Leda em família. Você poderia compartilhar esse milagre com a nossa audiência? São aquelas dores que o imigrante é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, nesse processo que nós tivemos nos Estados Unidos, a gente descobriu que a nossa filha ela desenvolveu uma escoliose bem severa. E nós estávamos naquele período de mudança de status, que, Sim. portanto, a gente Não podia sair. não podia sair. No começo também ela não queria fazer a cirurgia, porque uma coisa é você ter o inglês do dia a dia, outra coisa é ter um inglês para conversar com o médico, com o dentista, com o inglês técnico muito específico. E é uma cirurgia de grande porte que ela precisava fazer, né? Depois o pessoal pesquisa na internet sobre escoliose, é uma cirurgia bem grande, né? E a gente não sentia confiança de fazer essa cirurgia nos Estados Unidos. E aí aguardamos todo o processo de
de documentação para vir para o Brasil, e ela operou aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Nós descobrimos que um dos melhores médicos do mundo está aqui em São Paulo, né? E, portanto, viemos para cá. Essa cirurgia acabou estendendo, porque primeiro a gente tinha a restrição da saída dos Estados Unidos e depois a gente tinha a questão dela decidir em fazer a cirurgia. Que é uma cirurgia eletiva, com todos os riscos, né? E foi interessante que minha filha na cirurgia já era maior de idade. Sim. E ela, muito bonitinho, depois, assim, conversando com a gente, ela falou assim, meu Deus, colocaram um monte de papel para eu assinar, e aí eu fui lendo os riscos ali, que podia, né, morrer, podia não andar mais, e ela que teve que assinar, né? Mas, graças a Deus, assim, foi um sucesso. O Brasil, eu falo isso sem medo de errar, nós temos os melhores profissionais do mundo, estão aqui no Brasil. E por isso que o governo americano tem esse programa. Se você tem habilidades especiais, extraordinárias, você vai ter um interesse nacional pelos Estados Unidos para que você vá para lá trabalhar. Sim. E foi uma cirurgia de altíssimo risco. Foi uma cirurgia de altíssimo risco. Por isso que eu falei, é um milagre vivo. Essa cirurgia aconteceu aqui em São Paulo, em janeiro. Sim. E graças a Deus deu tudo certo, tudo bem. Inclusive, olha só, a grandeza do Rodrigo, da Leda. Eu conheci vocês no decorrer desse processo. Em nenhum momento vocês se deixaram abalar por essa fase, por esse momento de desconforto em família. Pelo contrário, vocês continuaram desempenhando a missão, continuaram investindo, continuaram ampliando, continuaram a trajetória. Essa é a grande diferença de um empreendedorismo social daquele empreendedorismo que não tem um propósito por detrás, que é 100% material. O Milagre Vivo, e eu conheci o Milagre Vivo. Sim. Hoje ela está dentro da empresa, trabalhando, sorridente, e em breve teremos boas notícias. Aqui já não podemos mais revelar. Rodrigo, e já que estamos falando de todos esses momentos de inspiração, eu me emocionei também com alguns casos, né, que são provas sociais do resultado do trabalho de vocês. Na verdade, cada imigrante, cada trajetória, cada caso que vocês abraçaram e não deixaram ele desaparecer. Ele continua fazendo parte da sua vida, porque eu estive na sua festa de aniversário de 50 anos lá em Orlando, e dessa maneira eu consegui conversar um pouquinho com imigrantes. Mas você... Não, hoje eu sou amigo do Rodrigo, eu sou amigo da Leda, ele faz parte da minha vida, eu considero ele como um pai. Eu acho que tem um caso de um ucraniano que nós temos a obrigação de compartilhar com todo mundo, mas esse caso ele vai ser compartilhado e logo depois nós recordaremos um pouco da atuação desse ucraniano em loco aqui no palco da Arapsani Live Show. Então, daqui a alguns segundos a gente volta, não saiam daí! Estamos de volta! Sorria com alegria! Arapsani Live Show! Rede Nacional pela TV Gazeta, eu tenho ao meu lado o Rodrigo Costa. Hoje o grande nome no que diz respeito à imigração para os Estados Unidos, assessoria para o imigrante e também assessoria lá nos Estados Unidos depois que você concluiu o seu processo migratório com a Viva América. Rodrigo, você vai compartilhar agora um caso de um imigrante, fruto seu, da Leda. Como que vocês chegaram até ele? Como que ele abraçou a AG e confiou nos seus serviços e como hoje ele está prosperando? E eu diria que se não fosse a AG Immigration, ele não ia conseguir pôr para fora todos os dons e todas as habilidades que hoje o mundo está usufruindo delas e se inspirando com esse grande artista. Muito bom. Bom, primeiramente,
você comentou uma coisa interessante que você teve lá no meu aniversário e eu quero publicamente Sim, obrigado. te honrar aqui, porque você Não podia deixar de estar. saiu aqui do Brasil, saiu aqui de São Paulo, foi especificamente para o meu aniversário, voltou no outro dia de manhã. Você merece. Você merece. Olha, para mim foi uma honra. E ali você pôde compartilhar um pouquinho. Acho que a nossa vida é uma vida aberta, transparente. A gente tem Sim. muitos amigos, muitos clientes se tornam amigos nossos. E ali no Sim. meu aniversário, 50 anos, não tem como não celebrar essa data. A gente tinha ali, óbvio, família, amigos e alguns clientes que se tornaram amigos, né? Exatamente, foi isso que eu vi. Sim. Por isso que eu indico a G-Immigration, porque eu não estou falando da boca para fora. Eu vi, eu convivi com essas pessoas e eu sei de toda a credibilidade, eu sei de toda a seriedade que está por detrás do trabalho de vocês. É muito bacana porque quando você cuida desse pilar imigratório, você estabelece uma relação de amizade. E eu tenho um amigo que fala que a questão imigratória é uma mudança geracional. Sim. Então, por exemplo, minhas filhas agora, ano que vem, terei 2 casamentos na minha casa. As duas Olha aí. receberam... 2 casamentos. É bom porque já faz uma festa só, já economiza, né? Eu tô querendo isso, mas eu não consegui convencê-las, não. Agora, é interessante que você falou que grandes nomes, você falou, todos os tipos de casos passam pela G-Immigration. Pessoas públicas, famosos, artistas e pessoas também do mundo corporativo em geral. Então tem muitos artistas, muitos famosos. Agora, o que mais toca Que é o caso do Andrei. são os casos humanitários, são pessoas assim que, em situações que não teriam condições nem de pagar um processo imigratório, e a gente, de alguma maneira, toca nessas vidas, né? O caso do Andrei que você está falando é um caso bem interessante. O Andrei é um ucraniano. Eu gosto de música, eu sempre fui apaixonado por música e estudei música um bom tempo e gosto de instrumento de sopro, especificamente saxofone. E o Andrei é um saxofonista ucraniano, é um rapaz, ele está com 31 anos agora, casado, tem uma filhinha. E eu já seguia esse rapaz na internet, porque hoje ele é considerado um dos melhores saxofonistas do mundo nessa categoria. Você seguia ele como músico. Como músico. E desde 2017 ali eu seguia, acompanhava a carreira dele e tal. Estourou a guerra na Ucrânia. Eu mandei uma mensagem para ele no Instagram de solidariedade e tal, e ele falou assim, olha, nesse momento eu estou fugindo para a Lituânia com a minha família por causa da guerra. E olha que interessante, quando eu conheci o Andrei, foi uma situação que eu estava em casa e apareceu um vídeo para mim, na internet, um vídeo no YouTube na época, e era um concerto que ele fazia em Kiev para 500 mil pessoas. Uau! Com orquestra, uma coisa mais linda. E eu pensei um dia, eu falei assim, olha, um dia eu vou lá na Ucrânia para ver esse rapaz tocar. E eu comecei a segui-lo ali, passado um tempo, enfim, estourou a guerra na Ucrânia, mando uma mensagem para ele. A gente tem muitos clientes que são músicos, são artistas. Teve uma feira na Califórnia de instrumentos musicais, eu fui lá para prestigiar alguns clientes nossos. E esses clientes depois voltam para o Brasil, me torno amigo de alguns e eu recebo um telefonema. Olha, Rodrigo, a gente está trazendo um saxofonista da Ucrânia aqui para o Brasil para fazer um workshop para saxofonistas profissionais. E esse menino é incrível. Eu falei assim, não, eu sei quem que é, eu sigo ele. E aí esse amigo meu falou assim, olha, Rodrigo, ele já tocou com um pianista chamado Bob James, que produziu Frank Sinatra, Michael Jackson, vários músicos nos Estados Unidos. Falou assim, olha, já tocou com Bob James na Ucrânia e o futuro dele é nos Estados Unidos, não é no Brasil, pelo nível musical que ele tem. E aí naquele momento eles passaram o meu contato telefônico para o Andrei, daqui a pouco o Andrei manda uma mensagem para mim e resumo da história, a gente cuida do processo imigratório dele como refugiado de guerra. Sim, refugiado de guerra. E o refugiado é uma situação muito, muito pesada, porque literalmente, imagina, tá, nós somos imigrantes brasileiros, a gente foi para os Estados Unidos ou para um outro país, se você decidir um dia voltar para o Brasil, você pode voltar. Um refugiado de guerra não pode voltar.
e perdeu tudo, né? E naquele momento a gente cuidou da família dele, da esposa e da filhinha. Ele morou na sua casa, não é isso? No começo ele foi para... Ele chegou nos Estados Unidos em dezembro e ele estava hospedado numa casa e a gente ali recebeu ele naquele momento. Alguns amigos conheceram, tiveram contato, a gente levou ele para tocar em alguns lugares, foi maravilhoso assim, a percepção, né, de vê-lo tocar pessoalmente. E aí, em fevereiro, um dia ele passa na minha casa, porque ele estava indo para o aeroporto, e a gente percebe que ele não estava muito bem, e conversando um pouquinho com ele, a gente percebeu que... E aí ele se abriu, e infelizmente ele estava tendo alguns tipos de maus tratos, ele e a família, aonde ele estava hospedado. E lembrando que o Andrei, quando ele saiu da Ucrânia, ele foi para a Lituânia e morou quase um ano no abrigo. E ele chegou a compor várias músicas dentro do banheiro no abrigo. Um músico de altíssima performance. E aí, naquele momento que a gente ficou sabendo daquela situação dele, não tinha outra coisa a fazer. Eu e Leda decidimos levá-lo para a nossa casa, com a família. E hoje você tem ele como um filho, não é isso? Não, e eles moraram 4 meses na nossa casa. Hoje, graças a Deus, assim, eles já construíram a vidinha. Você cuidou de todo o processo imigratório dele como refugiado de guerra, mas não se desvinculou dele. Tanto que, quando ele confessou a você que gostaria que alguém da família o assistisse tocar junto com o grande Bob James, quem foi lá assisti-lo? Rodrigo pegou um avião e foi assisti-lo. Foi sensacional. Como pai, não é? Sim, foi sensacional isso, porque ano passado nós tínhamos ido num show na Califórnia, porque o Bob James estava com 83 anos. Eu falei assim, olha, é uma oportunidade única de ir lá assisti-lo. Sim. E agora, 2 semanas atrás, o Andrei estreou na Blue Note, que é a casa mais famosa de jazz do mundo, em Nova York, tocando a convite do Bob James. E foi um show espetacular. E aí foi muito interessante, porque a gente esteve lá agora 2 semanas atrás, e ele dizendo o seguinte: Rodrigo, eu estava conversando com Deus, eu falei assim, olha, o que eu estou vivendo, nem sonho eu imaginava, e alguém da minha família podia estar aqui. Quando ele pensou nisso, a gente mandou uma mensagem e falou assim, a gente vai assistir o seu show. Esse é o grande diferencial. E por isso que a AG está tendo tanto sucesso, por isso que a AG está com 6 escritórios pelo Brasil. Sim, a gente tem hoje, a sede fica em Washington, em Washington. DC. Nós temos escritórios em Nova York, Califórnia, Las Vegas, Orlando. Nós temos um escritório aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Em BH. E agora estão abrindo em São Paulo. São Paulo. Sensacional. Por isso que vocês têm sucesso. Porque vocês são sócios de Deus. Deus confiou em vocês essa missão importante de cuidar dos seus filhos. Então, já que falamos dessa grande prova do sucesso da AG, que é o Andrei, que se não fosse vocês, se não fosse a empresa de vocês, ele estaria lá escondido, fugindo de um lugar para o outro, não seria abraçado de forma legal e justa pelos Estados Unidos da América. Eu acho que, nesse momento, você vai tocar até de uma forma bem diferente do que você está habituado a tocar, mas vamos escutar você tocando o saxofone em homenagem a esse grande músico e a todos os casos, e a todos os refugiados, e a todas as vítimas dessa terrível guerra que deve acabar hoje. Opa. Bom, é uma honra tocar com essa banda aqui maravilhosa. Ravsenis Band. Vamos lá. São todos seus. E vamos trazer o Andrei aqui. Vamos trazer. E o Bob James. Vou pegar uma colinha. Sabe que eu toco também, né? Sabia? Eu toco também um pouquinho, né? Pode tocar. Quer ouvir? Sim. Onde é que... Viu? Gostou? Sensacional.
Vai lá, querido. Vou pegar uma colinha que tá Pega aqui. a colinha tá aqui. Colona, né? Sensacional, sensacional, Rodrigo. Olha, a música eleva e saiu do seu coração. Essas notas agora chegaram lá no trono celestial e com certeza toda essa energia positiva, com certeza toda a história de vida do Rodrigo Costa, essa guerreira Leda, a mulher, o alicerce da casa, as meninas, o milagre vivo e todos os outros milagres que são frutos da maestria que a J-Immigration possui em direcionar o imigrante, em realizar sonhos. Se você tem esse sonho e não sabe por onde começar, eu acho que os seus problemas acabaram, porque você não vai ter só um escritório de assessoria. Você vai ganhar um amigo, você vai ganhar uma família e você vai cortar caminhos. E você vai entender que não é tão difícil como parece e que talvez até hoje você perdeu muito tempo se tivesse acesso a todo esse conteúdo que o escritório e que a empresa J-Immigration, a Viva América, acumulou ao longo da trajetória de seus CEOs que viveram adversidades, mas não se revoltaram, pelo contrário, utilizaram toda essa bagagem para auxiliar e para construir e para abrir portas para aquelas pessoas que mais precisam não precisarem viver o que eles viveram. Então, Rodrigo, eu só tenho a te agradecer, eu só tenho a te abençoar, que você continue brilhando, prosperando, que a J-Immigration, que a Viva América continue prosperando muito, porque quanto mais você prosperar, mais vidas você vai impactar, e eu tenho orgulho de ter você no nosso clube de CEOs, no Rafsani Prime Club, e eu só tenho agora a agradecer também a nossa audiência, a toda a nossa equipe, porque o nosso tempo acabou e eu fico triste porque eu ficaria aqui com você mais 1 hora conversando, porque a pauta é muito importante e a causa é nobre. Muito obrigado e até a próxima edição da Rafsani Live Show! Rodrigo é show. Rafsani Live Show. Sorria com alegria. Até a próxima, pessoal.
Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.